você tem um copo aqui, né? Aí você coloca com água, enche de água ele aqui. Aí você vem lá, pega uma colher aqui e joga sal, né? NaCl, sal de cozinha. Tudo bem? O que vai acontecer com esse cara? Ele vai, que tava assim, ele vai ficar, né? Vai virar dois íons, o íon sódio e um cloro, tá? Então, isso aqui foi medido, tá? 393,8 kJ por mol. Ou seja, o que aconteceu quando você joga o... Aliás, faltou a água bem aqui, viu? Então, para essa reação, quando você dissolve o sal, ele libera calor, né? Não vou voltar a dizer. Não é porque você pega um copo de água com sal ali dentro e você vê que não esquenta, não quer dizer que não esteja liberando calor. Como eu disse, a variação de temperatura é uma situação que depende da capacidade calorífica de cada corpo, entendeu? Ele tem uma variação de temperatura, mas de calor, sim. Tem uma variação de temperatura, sim, mas às vezes não é perceptível, então não confunda isso, ok? Então, se você faz o mesmo copo aqui e você pega amônia, né? O que vai acontecer? Você pega amônia, né? Líquido, e você coloca água, né? Aqui, né? Aí você vai ter você tem o íon amônio, né? Aquoso, e você tem a oxidrila aqui, né? A hidroxila, tá? Aqui. Nisso foi medido, né? E foi medido que isso dá menos 30,5 kJ por mol, né? Então, para você dissolver um mol de amônio, né? O que acontece? Você vai sentir um calorzinho, né? Porque ela tá liberando, aliás, você tem que colocar, você vai ter que colocar a energia ali dentro, né? Então, ou seja, você precisa dar uma esquentadinha nela. Não é só, tá? Não é só misturar ali, né? Então você vê que você tem um conceito de variação de entalpia, tá? Porque isso ocorre quando tem uma reação, tá? Agora, o que a gente vai ver na sequência aqui do material, a segunda lei. Segunda lei. O que a segunda lei fala, né? Ela fala... Olha o meu travesseiro azul. Ela fala sobre a condição de ocorrer ou não uma reação. Tá escuro aqui, poxa. Não sei, parece escuro. Então, deixa eu ver aqui. É a possibilidade de ocorrer ou não um processo químico, tá? Então você tem isso que ela analisa. Se uma a gente viu a energia, tá? Na primeira a gente viu a energia, na segunda a gente vai ver se existe possibilidade de ocorrer ou não, tá? Esse cara vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Tá? Nesse caso, você vai ter o seguinte. Deixa eu ver aqui o exemplo aqui do... tá aqui, ó. Então você tem aqui dois cilindros, tá? De ar, né? Aliás, com gases dentro. Tá, aqui, ó. Então você tem aqui uma pressão. Esse aqui tem uma pressão 2, né? Estão conectados aqui por um... Aqui você tem um gás. Aqui você tem gás, né? Aí você liga esses caras aqui, né? Você liga esses caras aqui. Então, o que vai acontecer?
eles vão começar a reagir de tal forma que a pressão nos dois aqui, ó, fique igual. Então a pressão vai alterar, né? Por exemplo, se esse aqui está dando mais pressão, né? O que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, só que esse aqui vai aumentar, aí esse gás também vai entrar aqui, vão se misturar, tal que vai chegar um ponto que a pressão deles no final vai ser igual, tá? Então isso aqui tende a ocorrer espontaneamente, tá? Então o que fala nessa lei? Se uma reação, um processo, como por exemplo esse, não precisa de uma reação química, mas um processo, ele vai se acontecer espontaneamente ou não, ou você precisa dar uma força para ele, né? Olha só. Então, olha só, o que você tem aqui? A existência de diferença de pressão, de composição, temperatura dentro de um sistema como esse aqui, elas são o que acontece? Espera aí. Todas essas diferenças aqui, elas contribuem, né? Elas influenciam, tá? Se o cara vai ocorrer ou não. Para isso, os caras lá inventaram uma variável chamada entropia. Isso aqui que vai dizer se o negócio vai ocorrer ou não. O que é essa entropia? É a ordem, é o grau de desordem do universo. Então o que ela fala? Que quanto mais o universo tende para uma desordem, tá? Ou seja, tudo vai para uma bagunça, né? Ok? Então veja, a entropia do Brasil é muito grande, porque é uma bagunça, ou seja, tudo desordenado. Então, só que ele fala, olha, a entropia do universo está aumentando, ou seja, está tudo ficando bagunçado, né? Então, o Brasil nada mais que um país fisicamente, quimicamente correto, né? Porque está desordenado mesmo e cada vez ficando pior. Agora veja, um exemplo que a gente pode dar sobre a entropia do universo aumentando. Veja o Big Bang. A teoria do Big Bang fala que antes era uma bolinha assim, e quando você uma explosão, pô, né? Pô, a bolinha aqui era organizado, né? Tá tudo lá juntinho, aí de repente explodiu, né? Foi tudo para um lado, aí virou aqui planeta, virou a Via Láctea, a estrela, a porra toda aí, toda essa bagunça aí que tem. Então você vê que isso é um exemplo de entropia, né? Tá? Então, o que ele fala? Né? A entropia do universo está aumentando. E está aumentando. Deu para entender, né? Ou seja, você tem que essa bagunça vai aumentar. Vamos dar um exemplo. Vamos definir aqui, né? Então a gente define uma variável termodinâmica chamada entropia, tá? Ou seja, e a entropia, a variação dela depende da variação de calor ou a variação de temperatura, tá? Então essa é a entropia, tá? Onde isso aqui é a troca de calor e isso aqui é a variação de temperatura. Ok? Então, à medida que o sistema vai se tornando mais disperso, mais ao acaso, mais caótico, você tem que a variação de entropia é positiva, tá? Então você vê que quanto maior, se a variação dele está aumentando, ou seja, se a variação de entropia está aumentando, ou seja, o universo está se tornando mais bagunçado, a entropia final é maior que a entropia final. Veja, a entropia final, aqui ó, o universo aqui tem uma entropia, aí bagunçou, virou uma outra entropia maior. Então se está tudo bagunçando, você tem que a entropia está aumentando, então é positivo, tá? A gente vai seguir aqui em outro vídeo, tá? E continuar essa coisa de entropia, tá bom?